Boa tarde a todas e todos. Agradecer por estar aqui, né? E por estarem aqui. E a gente vai cantar uma cantiga para saudar o Senhor da comunicação, o Senhor da transmissão, do Senhor que faz a gente circular, que tem o caminho, que é Exu. E vamos até lá na porta, pedir Ele que vá na nossa frente nos caminhos, que só tragam bons fluidos e boas energias, tá? E depois a gente vai voltar, vai cantar uma cantiga para defumação e uma cantiga que é sobre a casa. Beleza? Para o Exu. Exu é muito bom. Foi lá na beira do caminho, esse conga tem segurança. Foi na porteira, tem vigia, meia-noite o galo canta. Foi lá na beira do caminho, esse conga tem segurança. Foi na porteira, tem vigia, meia-noite o galo canta. Foi lá na beira do caminho, esse conga tem segurança. Foi na porteira, tem vigia, meia-noite o galo. Nessa hora que eu vou? Sim. Quem vai atrás? Nós todos. É? Então vamos. Oi lá na beira do caminho, esse conga tem segurança. Oi na porteira, tem vigia, meia-noite o galo. Oi lá na beira do caminho, esse conga tem segurança. Oi na porteira, tem vigia, meia-noite o galo canta. Oi lá na beira do caminho, esse conga tem segurança. Oi na porteira, tem vigia, meia-noite o galo canta. Oi lá na beira do caminho, esse conga tem segurança. Oi na porteira, tem vigia, meia-noite o galo canta. Oi lá na beira do caminho, esse conga tem segurança. Oi na porteira, tem vigia, meia-noite o galo canta. Dá um cantinho pra mim, mãe. Claro, Exu. Exu é muito bom. Só defumação, Cheirou Guiné. só defumação. Cheirou Guiné. Cheiro Guiné na Umbanda, cheiro na sua banda, Ruanda. Cheiro Guiné na Umbanda, cheiro Guiné, cheiro Guiné na Umbanda, cheiro na sua banda, Ruanda. Cheiro Guiné na Umbanda, cheiro Guiné.
Nessa casa tem 4 cantos, cada canto tem uma flor. Oi, nessa casa não entra maldade, oi, nessa casa só entra o amor. Oi, nessa casa tem 4 cantos, oi, cada canto tem uma flor. Oi, nessa casa não entra maldade, oi, nessa casa só entra o amor. Nessa casa tem 4 cantos, cada canto tem uma flor. Oi, nessa casa não entra maldade, oi, nessa casa só entra o amor. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda. Saravão. Refletiu a luz divina em todo o seu resplendor. Veio do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que vem lá de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, por a nossa lei não há. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Saravá Umbanda. Saravão. Só sei mais uma. Dúzia. E agora? Mais outra? Pra onde é que nós vamos agora, então? Então tá. Vamos cantar uma, então. Cantar mais uma pra Umbanda, então. Umbanda é força, meu pai, Umbanda é luz. Umbanda é força, meu pai, a sua luz. Umbanda é força, meu pai, Umbanda é caridade, Umbanda é luz, é amor, fraternidade. Umbanda é luz, é amor, fraternidade. Umbanda é força, meu pai, Umbanda é luz. Umbanda é força, meu pai, a sua luz. Umbanda é força, meu pai, Umbanda é caridade. Umbanda é luz, é amor, fraternidade. Umbanda é luz, é amor, fraternidade. Saravá Umbanda. Saravão. Mas vou cantar até amanhã. Você Vocês tá à abrirem a vontade? cara. Logo que você estiver à vontade, você fica. Já tô, vai cantar. Canta pra caboclo, canta pra Só tudo. que manda. Tava dormindo quando a Umbanda me chamou. Tava dormindo, a Umbanda me chamou. oi, a levanta, nego, cativeiro acabou. Oi, a levanta, nego, cativeiro acabou. Ei, tava dormindo quando a Umbanda me chamou. Tava dormindo Quando a Umbanda me chamou, quando a levanta, nego, cativeiro acabou. a levanta, nego. Cativeiro acabou. A estrela matutina do romper da aurora, sou neto de Nagô, sou filho de Angola. Estrela matutina no romper a aurora. Sou neto de Nagô, sou filho de Angola. Ele embarcou no navio da formosura. Ele embarcou na vida formosura. Em cada porto seu navio ele abordou. Ele só chegando na ilha de Nagô.
achou? Acho que você até dançou. Acho que eu tô querendo cantar mais um. Então vamos lá. Ok, caboclo. Ok, caboclo. Ok, acabou. Tá, vamos cantar uma pra caboclo então. Né, a gente teve lá na UFMG chamando o mato de volta, né? Ainda estamos no ano desse negócio então. Ainda mais que eles estão mandando mais embora ainda, botando fogo aqui e acolá, né? Tá vendo lá que estão descendo a Amazônia lá? Vamos cantar pra caboclo. Ok, caboclo. Ok, acabou. Eu nasci na folha eu me criei. Eu nasci na folha eu me criei. Se a folha girou, eu também girei. Se a folha girou, eu também girei. Aí Eu nasci na folha eu me criei. Eu nasci na folha eu me criei. Se a folha girou, eu também girei. se a folha Girou, eu também girei. Aí eu nasci na folha eu me criei. Nasci na folha. Eu me criei. Se a folha girou, eu também girei. Se a folha Girou, eu também girei. é um lelele. É o lá lá lá, é o lê lê lê. É o lá lá lá, é o lê lê com lê lê. É o lá lá com lá lá, Lelê com lelê. é o lá lá com lá lá. Ele é caboclo, é o rei das matas. Ele é caboclo, é o rei das matas. Quando vai no Santo Santo, na hora de Deus, amém. Ele é filho do Pai eterno, eu sou também. Quando vai no Santo Santo, na hora de Deus, amém. Ele é filho do Pai eterno. É um lê lê lê, é o lá lá lá, é o lê lê lê, é o lá lá lá, é o lê com lê lê, é o lá lá com lá lá, é o lê lê com lê lê, ele é caboclo, é o rei das matas, ele é caboclo, É o rei das matas, eu ando pra Espírito Santo nas horas de Deus, amém. Ele é filho do Pai eterno, eu sou também. Ele é filho do Pai eterno, eu sou também, ah, ele é filho do Pai eterno. eu sou também. Ê, boca da mata, deixa meus caboclos passar, boca da mata. Ê, boca da mata, deixa meus caboclos passar, boca da mata. Ê, boca da mata, deixa meus caboclos passar, boca da mata. Ê, boca da mata, deixa meus caboclos passar, boca da mata. Oi, ê, boca da mata. Deixa o caboclo passar, boca da mata. Claro. Tá bacana. Tá bacana. Vai. Então vai ficar bacana. Mas tô muito solitário. Eu sei que tá gravando, mas vocês tudo não pode aparecer. O negócio é tudo nosso aí. Viu? Vocês podem me ajudar a cantar e bater palminha aí. Não é isso, Rainha? Sei, mãe, mas eu tô precisando com as meninas aqui. O pessoal aqui, os meninos. Quer me ajudar dessa coisa, mano? Deixa eu ir pra cá. Vamos descer pra caboclo aí abaixo. Ó, vou cantar uma aqui, vocês me ajudam com o refrão. Bandolê, olê, olê. Bandolê, olê, olá. Bandolê, caboclos, bandolê, olê, olá. oi bandolê, ô bandolê, olê, olê, bandolê, olê, olê, bandolá, bandolê, olê, olá. Com 3 dias de nascido, minha mãe me abandonou. Me jogou na folha seca,
deixar aberto esse negócio aí? Estava sentado na cadeira da Jurema, pra que mandou me chamar? Eu estava sentado na cadeira da Jurema. Oh, pra que mandou me chamar? Ô Jurema, ô Jurema, pra que mandou me chamar? Pra que mandou me chamar? Eu estava sentado na cadeira da Jurema. Pra que mandou me chamar? Eu estava sentado na cadeira da Jurema. Pra que mandou me chamar? Ô Jurema, ô Jurema, pra que mandou me chamar? Pra que mandou me chamar? Ai, ai, vou ali, volto já. Ai, ai, vou ali, volto já. Vou pegar um tamborete, um copo d'água e sento ali para nós conversar. Casa de Caridade para Jacó do Oriente. Pai Jacó do Oriente, que dá o nome da casa, era um mentor espiritual, o Preto Velho, qual meu pai recebia e pediu que restaurasse, que retornasse com a casa. Por que eu falo retornasse? Porque meu pai, Joaquim Camilo, esse era o nome que deram a ele. Joaquim Camilo, a gente não sabe o nome, o sobrenome. Meu pai era um negro ali da cidade ali de Domingos do Prata, uma fazenda já pós regime de escravidão, por volta ali de 1927 e 17. E ele era de uma família dentro dessa fazenda de negros que eram responsáveis pela segurança espiritual, pelo encaminhamento da cultura, né? Uns griots já, novo já, porque ele era da família que tomava conta disso, não era dos negros que ficavam na colheita, que ficava na roça, ficava nas coisas que havia ali na fazenda. Isso já pós-escravidão e um sistema que era mantido na fazenda porque essa liberdade dessas práticas, liberdade, né, entre aspas, ainda favorecia a fazenda. Aí veio uma crise muito grande, próxima a 1940, 47, e a fazenda quebrou de vez e o pessoal foi todo posto à rua. Nesse posto à rua, um bocado da família desceu para o Rio de Janeiro, um bocado seguiu mais ao sul ainda, seguiu um pouco mais ao sul de Minas e esfarelou. Até onde a gente conseguiu saber. Então, meu pai era esse negro, essa pessoa que saiu dessa fazenda e foi para o Rio de Janeiro, acabar de inteirar, né? As suas vivências na vida comum. Até onde a gente conseguiu saber, quando ele veio para cá, lembro pouco dele, porque quando meu pai morreu eu tinha 6 anos. Eu tenho um outro único irmão que chama Gleison, que também é do terreiro, é responsável pelo escuro, o GAN. O Gleison tinha 6 meses. Então, eu tinha o ofício de carpintaria, de pedreiro, porque o que tinha na época para negro era serviço braçal, construção civil. E então, lá ele conheceu minha mãe, uma jovem, muito jovem, 29 anos mais nova do que ele, que saiu da zona rural de Carmo da Mata, e com essa diferença de idade, ela já era uma jovem envolvida com congado, com reinado, já era rainha de reinado em Oliveira, já era um bandista, já participava de terreiro, já tinha um terreiro lá em Oliveira, já era um bandista, mas quando chega, aí ela desce para o Rio de Janeiro, ela resolve sair para buscar melhor oportunidade, muito nova, foi trabalhar numa fábrica de foguete no Rio de Janeiro. Chegando lá, conheceu meu pai, se casaram, subiram aqui para Belo Horizonte, na década de final de 50 para 60, onde é que estabeleceu essa casa que nós somos hoje. Logo quando eles chegaram aqui, eles não vão chegando e abrindo o terreiro, reabrindo, retrazendo, recolocando os costumes, a cultura e as práticas, porque aqui já havia terreiro. Havia o terreiro da Dona Maria Concórdia. Mas é um terreiro que essa senhora já estava velha, já estava... ela já ia mudar daqui. Aqui era um lugar ainda que tinha
brejo, esgoto a céu aberto. Foi, né, quando eles chegaram em Belo Horizonte, eles ainda estavam tirando pedra da pedreira para formar a Avenida do Contorno, né, naquele plano assim que a cidade ia ficar dentro da Avenida do Contorno e periferia mesmo. E então, quando esse terreiro foi acabando, o preto velho do meu pai falou que ia abrir esse terreiro, reabrir esse terreiro, e aqui foi o local que abriu o terreiro aqui, né? Nós estamos no bairro Lagoinha, onde é que historicamente é o berço de cultura, de samba, da maior concentração da cultura afro-indígena em Belo Horizonte. Porque a Lagoinha hoje tem uma noção de Lagoinha depois que eles partiram, mas a Lagoinha brigava até Concórdia, bairro Aparecida, tudo era um lugar ainda um pouco conservado, de mata, de espaço, de natureza. Então era nesses lugares que os povos de tradição, de cultura, chegavam aqui em Belo Horizonte e se instalavam aqui. E aqui então começou a se fazer também esse celeiro de grandes sambistas, de grandes zeladores, de grandes reinados, né? Bem dizer, um grande quilombo, né? Um grande quilombo. Fale pra gente Eu sou de 1970, quando eu nasci já tinha terreiro. Então acho que não lembro mais nada a não ser terreiro. Né? As brincadeiras eram brincadeiras de terreiro, separar folha, vai ali buscar isso pra mim, aí você vai brincando, né? Então as coisas eram coisas de terreiro, né? Limpar um cachimbo, aí 2 cachimbos viravam um carrinho, e era isso. Então a minha infância que eu tenho, a lembrança que eu tenho do meu pai, é alguns passes que eu tomei com esse preto velho. Eu tinha 6 anos. Alguns passes que eu tomei com esses preto velhos e algumas coisas que eu acompanhei meu pai e depois eu acompanhei muito mais minha mãe. Por exemplo, quando o terreiro se instala numa zona periférica que está se montando, desde muito tempo a gente não tem condições nem acesso às coisas públicas. Posto de saúde, escola, o pessoal da periferia, principalmente os negros, não tem. Então o terreiro acaba sendo isso. Então uma das lembranças que eu tenho era isso. Toda hora eles chamavam meu pai. Ô, seu Camilo, mamãe não tá saindo da cama. Aí ia lá benzer. Ah, seu Camilo, meu neném tá assim, já saí daqui com uma folha. Quando não era inverso. Aqui era uma zona que não tinha infraestrutura, não tinha saneamento básico, a chuva que alagava tudo. Então, uma das coisas que eu lembro bastante da minha infância é todo mundo chegando aqui dentro da casa porque estava tudo alagado para lá, né? E meu pai era o primeiro a sair para tirar o pessoal de dentro de casa, pôr o pessoal aqui. O espaço de longe não era esse. O espaço era esse quadrado daqui para cá. Aquele outro quadrado ali para lá seria o terreiro, o quintal. E aqui sem telhado. Uma cama que a gente amarrava na parede, montava o altar com as latinhas de óleo soia, as taubinhas, aí montava o altar, tocava a sessão e depois desmontava. Assim começou o terreiro, né? Assim começou o terreiro, fisicamente. E mesmo com esse tão pouco, o terreiro já abrigava, nas horas de crise, nas horas de conflito, a comunidade. Então, uma das grandes lembranças que eu tenho do meu pai era isso. Era chamado para toda hora. E isso, logo depois que meu pai morreu, isso continuou com a minha mãe, né? Então, eu lembro de tomar alguns passos com meu pai, com o pai Jacó do Oriente, nesse banquinho. A maioria, esses bancos, todos que estão na casa, ainda são remanescentes da abertura do terreiro, né? Mais ou menos nesse espaço aqui mesmo, onde é que o banco ficava, bem, né? Depois a gente podia pegar umas fotos para vocês verem essas coisas, essas lembranças que, apesar de tão pobre, a gente não tinha condições de ter foto. Mas o que acontecia? Desde muito tempo, os terreiros, essas coisas nossas, sempre foram resposta para problemas e crises externas. Então essas pessoas tinham condições. E num momento ou outro eles registravam isso e passavam pra gente. Não tem condições, como é que você tem foto de uma casa sem telhado, que amarrava, que
que é isso? Então não, isso mostra como é que já acontecia, já a história já é antiga, essa confluência, né, entre diferentes camadas sociais e como é que isso vai chegando a gente. Então, essa é uma das lembranças que eu tenho e que às vezes a gente revive, estou falando através desse registro de foto. Porque eu fiz essa pergunta, não tinha nem telhado de ter máquina, velho. Né? Mas aí a gente foi procurar saber, era isso. Né? Porque o pessoal pensa que às vezes a gente está aqui e vai se envolvendo quase que é um elo perdido, né? Não, a gente está em comunicação, em confluência com a parte de fora também. Então essa é uma das grandes lembranças que eu tenho. Meu pai trabalhando com o pai Jacó e sendo chamado toda hora para resolver alguma crise na comunidade, né? Alguns trabalhos externos, espirituais que eu acompanhei, e as lições, o saber, ele do nosso povo, ele é oral. E a oralidade não é só a parte que você fala, é o acompanhamento disso. Você escuta, você observa e pratica. Isso tudo forma oralidade. Então, uma das grandes coisas que eu guardo de valor é essa parte da oralidade. E lembro bastante também da época do meu pai, algumas pessoas que acompanharam ele, alguns tios, algumas pessoas que vieram da Bahia, que ele acolhia aqui, que eram pessoas da tradição, que eram pessoas de terreiro. Nó com meu pai? Rapaz. Sarava a estrela do mar, clareia, clareia, clareia os caminhos. Sarava a estrela do mar, estrela do mar. Foi de Aruanda eu vi os pretos velhos vim de lá. Foi de Aruanda eu vi os pretos velhos vim de lá. Afirma ponto, meus filhos, tem nego velho no congá. Afirma ponto, meus filhos, tem nego velho no congá. Eu estava na janela olhando os pretos trabalhar. Eu estava na janela olhando os pretos trabalhar. Cada volta que eles davam, eles chegavam no congá. Cada volta que eles davam, que chegavam no congá. Esse é um dos cantos que eu lembro meu pai cantando. Congá ali é o PG. Muita gente chama de congá, mas o congá é essa casa de reunião, essa casa que a gente canta, celebra, tá à vontade, como se fosse o terreiro. Então eu acho que é uma cantiga que alguém da janela via dando uma voltinha e chegando mais para dentro, né? Ou da senzala, congá. Essa é uma das cantigas que eu lembro que ele cantava, e Estrela do Mar era até o ponto do pai Jacó cantava. Sabe? Então, lógico, né? Se a gente for lembrar cantiga, é uma camisa. Porque é muito, né? Vai cantando uma, vai chamando, vai chamando, vai chamando. Então, mas isso me lembra que a força dos atabaques na casa sempre foi muito forte. Desde a época do meu pai, desde a época, né? Depois, constantemente, desde a época, né? Remota mesmo, de além Brasil, vamos dizer, né? Ainda teve a confluência com o povo indígena. Então, essa é uma das lembranças que eu tenho forte mesmo, que do meu pai. Outra coisa que eu lembro do meu pai, que era um cara aberto, tinha muitos amigos, e a casa virava e mexia, estava cheia dos vizinhos, era muito dentro daqui de casa. Carne de porco na lata, o prato principal dele, delícia, né? Porque aqui aí na vila tinha criadores de porco, chamavam para matar o porco, né? Faziam carne de porco na lata. Então, uma das coisas também que eu lembro do meu pai também é isso, casa cheia, um fogão quente de 3 bocas, né, gente?
fogão quente o tempo todo, carne de porco na lata, essa parte que trazia as pessoas ficar próximo, assim. Então essa é uma das grandes lembranças. Aí meu pai morre mais ou menos em 76, 77. Mas antes disso, minha mãe era uma figura ímpar no caminho do meu pai. Porque era um negro com muita coisa na cabeça, muita coisa no peito, muitas histórias, muitas lembranças, e às vezes até com algumas frustrações, mágoas. Inteligente pra caramba, então às vezes sabia ler as coisas. Então eu acho que a mãe, acho que foi aquela coisa que deu aquela guinada no caminho, assim, que deu condições, assim. E eu lembro que eu tenho 2, 3, 4 irmãos de leite. Da gravidez da minha mãe, da minha gestação, alguns na gestação do Gleison, meu irmão. E eram coisas que já eram diferentes da escravidão, era obrigada. Agora já foi realmente por conta. Minha mãe era uma mestiça, né? Era uma mestiça e era uma mestiça de negro com índio, não de branco com negro. E eu lembro disso. E eu lembro que meu pai tratava esses outros 4 irmãos, 2 meninas e 2 homens, igual. Então eu lembro do meu pai uma vez ter saído para levar a gente no parque municipal e levou os meninos todos, esses meus irmãos, todos, que depois de um tempo eu nunca mais os vi. E porque mudaram da vila, né? Caminhou outra coisa. Então é isso que eu lembro, de meu pai sair com esses 4 meninos para o parque municipal, né? Que eram 4 irmãos de leite. E quando meu pai morre, fica eu e o Gleison, e a mãe, e um terreiro, já com bastante gente da comunidade dentro dele. E eu lembro que no enterro do meu pai, no cemitério da Paz, enquanto a gente estava velando o corpo, e assim, bem perto da hora de enterrar, uma média da casa, que chama Margarete, trabalhava com os pais de embora, teve que vir embora correndo comigo para receber as telhas da casa. Foi a primeira vez que a casa foi coberta. Foi no dia que meu pai estava enterrando, as telhas estavam encostando. Então até então a gente não tinha telhado. Maria das Dores de Moura, a Marinha. Ou então, antigamente era assim, né? Maria do Camilo. As referências nossas são sempre os nossos antepassados, né? Nossa ancestralidade. Eu era Ricardo, filho da Maria do Camilo, não Ricardo de Moura, o pai Ricardo, né? A gente é sempre assim. Ainda mais quando a referência, ela se marca muito. Então, a Maria do Camilo, até então, logo a morte do meu pai, era Maria do Camilo, por causa da força que meu pai tinha na comunidade e das coisas que já fazia, e que a Casa Pajacó do Oriente já assumia aqui na Vila Senhor dos Passos, né? Sem contar que a casa realmente não era o terreiro mais antigo. Aqui já tinha grandes pessoas da tradição com conhecimentos da cultura e dos costumes. José da Bota, o Chances, tinha um moço que chamava Tenente, então eram todas pessoas de terreiro, mas não tinham um terreiro estabelecido da forma, do jeito que é hoje, mas tinham suas práticas individuais no mato, aquela coisa toda. E Maria do Camilo, quando o pai morre, ela fica aí com um terreiro, com muito médio na mão, 2 filhos pequenos, eu de 6 para 7 e Gabriel e Gleison com 6, e ela resolve bancar isso, peitar isso. Não fechou o terreiro, pelo contrário, né? As telhas já estavam aí, logo em dezembro, as telhas ficaram aí mais ou menos até dezembro, quando alguns médios da casa que vieram de Oliveira, sem profissão nenhuma, estavam saindo da roça de café, chegaram para cá, eram conhecidos da mãe, chegaram para cá, estavam vindo para cá tentar a sorte também,
se acolheram no terreiro, falou, o que, que nós vamos fazer? Vocês vão ser pedreiro. Ah, não sabe pegar nem a colher, então constrói o terreiro para aprender. E aí foi fazendo os puxadinhos que vocês estão vendo por aí, sabe? Então foi aí que começou. Então, essa, né, a extensão da força de Maria Moura, não que ela pegou força a partir de Joaquim Camilo, mas que as mais velhas depois pode contar um pouco mais do que eu não lembro para trás. Mas a partir disso aí, ela resolveu manter o terreiro. A comunidade, 3 dias depois, cercou minha mãe, falou assim, Maria, e agora? O terreiro vai acabar, como é que nós vamos ficar, TTT, parará, com medo de ficar sem o que a casa proporcionava no território. Não, meu irmão, vamos tocar um negócio, e assim foi tocando. E naquela época, já estava se estabelecendo em Belo Horizonte uma organização da Umbanda. Certo? Já tinha em Belo Horizonte vários terreiros de Umbanda, várias casas kardecistas. Inclusive, a gente sabe que o terreiro mais velho é do reinado 13 de maio, de documento, 1933. E já tinha confluências, né, meu pai e minha mãe. Então se estabelecia uma certa organização do povo, politicamente falando. Minha mãe era uma mulher de Ogloaí, com Iemanjá em Assã. Então era uma mulher extremamente comunicativa, tinha uma visionária, bem à frente do tempo. Não estou tirando leite de Marinha, não. Minha mãe era uma mulher que nasceu no dia 8 de março, chamava Maria, trabalhava com uma preta velha que chamava Mãe Maria das Sete Linhas e uma pombogira que chamava Maria Bonita. Então as 3 Marias, o bicho pegava nesse negócio. Tem uma cantiga que logo depois a gente fez um grupo de capoeira aqui, a gente cantou bastante, uma cantiga que a gente aprendeu com o mestre, Dona Maria do Camboatá, ela chega na roda e manda botar, porque ela era esquisita. Então a mãe tinha essa visão para fora muito grande, e tinha um domínio muito grande das coisas internas do terreiro e da comunidade, porque por mais que meu pai tinha bastante saber, tinha bastante jeito, era cativante, puxava, a mãe tinha o dom só de ser mulher. Mulher tem jeito com as coisas, mulher tem domínio das coisas, e mulher encaminha as coisas. Então, a partir desses encaminhamentos que a mãe deu, a casa também ganhou uma outra projeção no cenário para fora. A mãe logo já foi... Meu pai já tinha amigos como Tata Valmir, Tata Nepangi, Didi, os irmãos Camelos, Dorico, Zaide, Terezinha. Essas são nomes de zeladores que foram muito importantes para a Umbanda e para o fortalecimento dos terreiros de Umbanda e da cultura afro-brasileira em Belo Horizonte. Que a partir disso surgiu a Federação Espírita Umbandista, a festa de Iemanjá, que hoje completa 61, 62 anos, que vai virar patrimônio imaterial de Belo Horizonte, começa aí. Então, e sem contar que esse povo todo é um povo que vem caminhando do litoral para cá, para dentro. Alguns desceram da Bahia, mas alguns fez o caminho, né? Por exemplo, meu pai mesmo desceu para o litoral e subiu. Minha mãe, de costume, também descia até nas águas e subia. É um movimento que ainda vou estudar esse negócio aí, como é que esse negócio acontece, porque tem uma treta nisso aí. E aí, quando meu pai morre, minha mãe assume esse protagonismo, né? Devo muito a Pai Nepangi, Nelson Matheus Nogueira, que era um grande amigo. Quando meu pai morreu, ele logo se prontificou a cuidar dos fundamentos da casa, a estar junto, né? E é meu pai também, porque desde então ele me ensinou, junto com outros grandes zeladores, esses todos que eu falei, eu tive a sorte de conviver eles. Muitos já tombaram, mas eu tive a sorte de conviver com eles e tirar muita sabedoria ali, porque já eram grandes mestres experimentados, não estavam em experiência mais, colhendo, já estavam já distribuindo saberes. E isso foi muito bom, eu acho que isso me ajudou demais. Então,
Aí minha mãe vai até vai para a federação, assume protagonismo dentro da federação, junto com outras grandes mulheres, Dona Leonor, Tabaladeira do Ogum, Zaide, Terezinha de Xangô, Sônia Vilela, um tanto, sabe? Aqui eu tenho assim, de bate pronto, mas tem mais que eu... E peço desculpas se eu não lembrar de todas aqui, mas tem mais, muito mais. Porque tinha uma organização masculina, mas tinha uma sustentação feminina dessa organização masculina. A nossa religiosidade ela é extremamente matriarcal, assim, no meu ver, sabe? Extremamente matriarcal, e como a gente já falou lá no Saberes, e não é machista. Esse machista é coisa do homem. Os nossos costumes, nossa cultura é muito bem organizada em afazeres de você e afazeres de você. Né? As tarefas são muito bem organizadas. Então, e dentro dessa organização, a mãe Maria das Dores Moura, ela começa a assumir algumas coisas para fora. Ela já começa a acompanhar as festas externas em espaço público, junto com o terreiro, já organiza o terreiro e leva isso. Sem contar o que ela tinha manter em casa. Então, logo ela já botou os ofícios dela para fora. Ela já era costureira e só fazia vestir de noiva para manter a casa. E tinha terreiro, ainda tinha esse movimento para fora de combater a discriminação, de combater o racismo. Isso é uma coisa antiga que a gente luta. Então, a mãe já foi, assim, botando o terreiro nesses lugares. E a comunidade também, já foi... Aí a gente já conseguiu outra ocupação, um pouquinho mais para lá, né? A gente já foi ocupando os puxadinhos, já foi fazendo, e a família foi crescendo. E minha mãe foi botando outros filhos para dentro, porque a casa, o terreiro, assim, vai acolhendo, e a mãe, na condição de mãe mesmo, ela foi tendo uma importância muito grande no caminho da comunidade, porque ela abriu as portas do terreiro para as coisas públicas em si. Por exemplo, campanha de vacinação acontecia no terreiro. Quando chegou a luz na vila, todos os relógios eram postos no muro do terreiro. Quando a gente conseguiu fazer um muro pré-fabricado, todos os relógios eram postos no muro do terreiro, que aí ficava mais fácil do leitorista ler, né? Porque é vila, é favela, tinha as questões, né? Então, o leitorista vinha até aqui para ler e tal. E a partir daí também ela foi incentivando também cada morador, não, põe um relógio lá, o cara se quiser cobrar a luz, ele vai ter que subir. E foi organizando. Então ela foi uma grande... Juntou com outras, conseguiu organizar, juntar-se com outras mulheres da vila, Dona Neném, Dona Lúcia, Dona Júlia, Marlene, Tia Júlia, Dona Figeninha, sabe? Outras mulheres conseguiram... Aí a vila foi tendo um alicerce. E junto com isso, foi chegando mais gente na vila e foi estabelecendo outros terreiros também. Hoje nós somos na casa de 9 terreiros aqui nessa vila. De Umbanda, de Queto, de Omolocô, pessoal de Angola, né? E a gente consegue, né, ter uma convivência harmônica, consegue estar junto, fazer coisas juntas, sabe? Então a mãe foi muito, assim, importante nas articulações, criações de rede, tanto interno para a comunidade, mais interna ainda para o terreiro, porque hoje o pessoal bate aí no negócio aí do Google, Casa Pajacó do Oriente, desce aqui tantão de trem. Mas isso é só o carrinho no asfalto que a gente está empurrando. A grande construção mesmo veio desses, sabe? E na companhia desses você vai aprendendo tanto dos saberes tradicionais mesmo, saberes de erva, de folha e tudo, como do saber da lida para com o outro, né? Para com a diversidade, saber acolher, ter tranquilidade frente às agressões, frente às perseguições, né? A época da minha mãe tinha que ir na delegacia de costumes registrar as sessões que eram abertas aqui ao público.
Porque senão a polícia subia e quebrava tudo. Então isso para uma mulher com 2 meninos, tem que ter peito mesmo. Porque antigamente a rapa chegava chutando, furando couro. Eu já presenciei isso. Eu já ajudei tirar imagens, atabaques de terreiro, porque tal terreiro não tinha documento e a polícia chegar e chutar tudo. Nós temos documento aí que fala assim, pois é, dona... Eu fui uma vez com a minha mãe só andava de baiana, né, com roupa de branco. Onde é que fosse, minha mãe só andava assim. O tempo todo, já naquela época. E aí, andar assim, a gente foi aprendendo, porque eu fui vendo isso e fui aprendendo. Então, uma vez a gente foi na delegacia de costumes, e tá. Então, escreve aí que a Dona Maria vai fazer um ajuntamento de negros para celebrar a saudade de Além Terra. Tem documento escrito isso aí. Né? E carimbado lá, delegacia de costumes, pererê, parará. Sabe? Então, assim, isso é lindo, nostálgico, até poético. Vai uma mulher, naquela época de alto machismo, alta discriminação, bancar isso aí, isso é muita violência. Então, eu acho que minha mãe tinha essa resistência, tinha jeito, né? E não se abatia. E esses saberes, né, que hoje a gente conflui na faculdade, aqui, em tantas rodas, em tantas coisas, eu devo a esse aprendizado. Ela me deixou nas condições de aprender. Cala a boca, escuta. Vai fazer. Então, com 9 anos, logo com 9 anos, eu já tive que cair aí no mundo. Então, a gente catava papel na região da floresta, que era um lugar onde tinha uma quantidade de gente maior, poder aquisitivo melhor, então eles tinham descarte de muita coisa boa, que servia para quem era da favela. Então a gente foi catar papel e nesse momento eu estudava ainda no Escola Leão Brandão. Logo ali nas primeiras séries já catava papel. Mais tarde, graças a umas amizades da minha mãe, o vizinho aqui tinha uma gráfica e já fui trabalhar como chapista, trabalhar numa gráfica. Já com uns 13, 14 anos. Só que eu tive a oportunidade de ficar muito perto do terreiro. Né? Dos 7 até os 11 anos, a condição de catar papel não era uma condição de você ficar na rua o dia inteiro. Saía para caçar, voltava com a caça para dentro de casa e depois ia para os afazeres de terreiro. Os afazeres de terreiro, como é que era? Tinha as coisas para fazer aqui, daqui a pouco vinha uma outra pessoa de terreiro, Maria, eu vou fazer um negócio lá em casa, estou precisando de ajuda. Ricardo, fulano vai junto. Chegava lá, pai, o que você quer que faça? Mãe, o que a senhora quer que faça? Vai ali buscar tal folha. Aí você vai com fulano. Ah, eu estou precisando daquela folha lá em cima. Aí a mãe já tinha 75 anos, quem é que tinha que subir lá em cima? Né? O mais novo. E aí ele tomava pito. É essa folha que eu falei, meu filho, descompreendido. É a do lado. Aí você ia pegar, não pega assim, tome benção, vire a mão. Aí o saber, a oralidade vai se passando, vai montando. Aí você volta com a folha, pereri, pororô. Então, eu vi o documentário da Macota Valdina, tipo, você vai pra Valdina, que aprender de terreiro chega mais cedo, sai mais tarde. Né? Então, esse saber foi se dando assim. Tanto a parte da minha mãe, que aí minha mãe trabalhava com costura, eu ajudava ela. Tanto é que com 17 anos, 18 anos, eu montei uma fábrica de roupa de couro a partir dos saberes de ofício da minha mãe. Desenho, piloto. Não assumo mais porque terreiro não permite. E aí, mas foi inspirado nesse saber de costureira que a minha mãe tinha, que costurava sua roupa de noiva. E a partir daí também, né, herdei a profissão também, assumi enquanto deu. Aí, esses saberes da tradição é da prática. Todo dia eu tinha que fazer alguma coisa, mas não como forma que tinha que fazer. Era costume. Você acordar, abrir o olho, era costume chegar ali, tomar benção Exu, tomar benção aqui, conversar, tratar as coisas da tradição com uma naturalidade, como sua mesmo, sabe? Não como uma coisa que foi te apresentada e você vai tomando posse. Como parte de você, cada rio, cada folha, né? Cada
outro pai de santo, cada outra casa, como sendo parte mesmo do ser. E aí, logo aos 16, 17 anos, eu saí para trabalhar de carteira assinada, e a casa sempre, igualzinho eu falei com você, a casa sempre teve muitos frequentadores, alguns de uma condição financeira melhor, e queriam ajudar, e acabava ajudando os mais novos. Por exemplo, assim, eu tive um beneficiamento, fui colocado numa aula de taekwondo, disputei uns 40 campeonatos, perdi só um de taekwondo, fui... capoeira já era no berço, né, na rua, né, fugi do taekwondo para jogar capoeira. E aí, alguns médios também eram capoeiristas, inclusive o Bocão, do Casuá Capoeira, é médio daqui de casa, era cria daqui de casa, né, então ajudava nisso e ajudava também a comunidade, e esses saberes vai se somando tudo, porque junto com esses saberes vem um resgate de história também. A cada dia que se fazia uma sopa dessa para comer, a gente sentava para contar a história de pai, de mãe, de vô, onde é que a gente conseguiu colher algumas coisas, né? Junto com os mais velhos da casa também, que também já eram mais velhos da vila também. Então, aí a formação desses saberes foi se dando assim. Aí logo depois, a casa de Pai Nepangi ainda era no Ermelinda. E Pai Nepangi já era amigo da família, logo quando o pai morreu já ajudava, então logo já comecei a frequentar a casa do Pai Nepangi e acompanho meu pai até hoje, que hoje ele está lá no bairro Sarandi, né? Então uma benção a ele e tudo que ele foi aquele suporte espiritual junto com o Padre João Amanso, Lulu, Rabelo, né? E todo o pessoal de terreiro que naquela época eu tive a oportunidade de aprender e conhecer. Um detalhe de muita sorte que eu tive na época desse aprendizado, que a gente ainda tinha espaço e natura para aprender as coisas. A gente ainda tinha uma condição climática que a gente podia praticar o saber. Porque a prática do saber vem, vamos supor, tá na época de Mamãe Oxum, a gente vai precisar de lírio do brejo. Aí floresce muito no final do ano, na travessia. Então isso você aprende. Qual que é a época, como colhe tudo e para que serve. Isso aí vai se montando o saber, né? Você vai guardando. E a prática dele, todo dia você renova esse saber praticando. Então esse meu saber vem muito desses mais velhos com quem eu convivi, que eram quase todos de terreiro. E essa questão de para fora, de política, isso também eu fui adquirindo até um pouco mais recente. Que eu era muito, até não parece, mas eu era muito tímido, retraído e tal, mas totalmente, dominava totalmente as outras coisas de dentro da tradição da Casa Pajacó do Oriente e das casas que confluíam. A gente podia conversar tranquilo, porque nós somos diversos, né? Diversas formas de rezar, diversas formas de entendimento do Inquice, do Orixá, do Vudunce, dos guias, né? Então esse saber foi se dando assim. Eu tive uma grande mestra, que foi Maria das Dores Moura, que depois deixou de ser Maria do Caminho para se tornar Marinha, que assim é um apelido que ela ganhou na comunidade de terreiro, na comunidade, né, de terreiro e nessas coisas. E a casa foi ganhando essa projeção com a mãe. A casa logo conseguiu os documentos, já em 77 já conseguiu os documentos, o registro. Antigamente era CGC, não era CNPJ. Já conseguiu o CGC em 77, e com posse disso, a mãe foi logo abrindo caminho, já foi conseguindo trazer comida para casa, já foi conseguindo vaga nas escolas, tudo usando o nome do terreiro CGC. E para uma mulher fazer isso em época de ditadura, né, porque naquela época era ditadura ainda, era uma coisa dura, tinha que confluir bastante com o que acontecia. O que acontecia para fora era a federação se fortificando, chegou a tal ponto da federação ficar tão forte que a gente não precisava mais ir na delegacia de costumes e ter um livro de ata, registrar tudo na ata da federação, que já estava bacana, já era menos agressão, menos violência. E aí já sobrava espaço, fôlego e resistência para outras coisas que a gente vem mantendo.
Então, né, e esses saberes vêm disso. Sem contar que parte desses saberes também vem de lá. Ó. Tudo vem de lá. Nem é parte desses saberes, tudo vem dessa ancestralidade. Que pode ser tantos que passaram aqui na Terra, quanto que vão passar em formas de energia. Então, muitos desses saberes é cambonando preto velho, que a gente aprendia, fazendo um atabaque, fazendo uma caixa de reinado, acompanhando a mãe. A mãe era a rainha da guarda da dona Cecília. Eu acho que é guarda de São Sebastião. Guarda de São Sebastião, no bairro ali, Sagrada Família. Dona Cecília, trabalharia do Ogum. Mãe do meu compadre Catu, mãe do pai Guaraci, pai Catu, mãe do pai Anderson. Então, essa confluência de casas, essa confluência de práticas, a gente conseguia aprender bastante, que a gente... Era isso. Sobrava uma madeira, você ia fazer um tambor. Se não sobrava madeira, você tinha que ficar segurando madeira para o mais velho ali, amarrar ali ou informar. Então, você vai aprendendo na prática, vai brincando com aquilo. Nada a reclamar, acho que não faltou nada na infância para mim, assim, que eu posso ter falado assim, podia ter feito isso. Joguei bola, soltei papagaio, fiz isso tudo. Então, na verdade, a mãe sempre foi uma mulher assim que logo botava a gente para frente, toda a comunidade, além de ter tudo na mão, mas ela botava tudo para frente. Então, logo eu fui trabalhar de carteira assinada nessa fábrica grande, lá aprendi, voltei, retornei. A gente sempre morou aqui, depois que a gente saiu daqui. Então, aqui num outro puxadinho que a gente conseguiu fazer, ali era a fabricazinha. E minha mãe tinha uma doença que era bronquite asmática, de nascença. E ela adquiriu DPOC, uma deformação dos pulmões, por causa do tabagismo. Minha mãe fumava muito. Então ela teve a condição física dela reduzida muito cedo. Tanto para os afazeres de terreiro, quanto para os afazeres externos. E antigamente, eu acho que, eu não sei se era isso mesmo, mas que eu me lembro, eu acho que nunca, não foi sempre que foi a Universidade Federal de Minas Gerais, não. Eu acho que foi a Universidade de Minas Gerais, tinha um outro nome, e qual eu passei num curso que até era medicina, e eu não pude estudar, por causa do meu irmão precisava estudar o Gleison. Naquela época era um ou outro, um trabalha, o outro vai garantir mais para frente tudo que o outro abriu. E eu tinha ganhado um campeonato, nesse campeonato tinha havido um dinheiro, e esse dinheiro foi revertido, porque o Gleison estava com 6, 7 anos, por aí, não tinha escola para o Gleison. Meu irmão teve uma série de problemas de saúde, enquanto a gente não fez uma bandeira de promessa, que é a bandeira que a gente já tem 43 anos, que a gente sobe no dia de São João Batista, que é do dia 24, enquanto a gente não fez essa bandeira de promessa, o Gleison não melhorou, sabe? É uma história isso aí, dá pra contar depois. Né? Que meu irmão tinha muito problema de saúde e tudo e tal. E ele nasceu no dia de São João Batista, que é sincretizado com Xangô, mas ele tinha que chamar João, chama Gleison, essa é a história. E aí veio, é assim mesmo. E aí veio uma série de condições que teve que fazer uma promessa para Xangô levantar uma bandeira de São João Batista no dia 24 de junho. E com isso o Gleison teve alguns déficits na questão de aprender e tudo e tal. Tomava gadernal, tomava um tanto de remédio. E quando eu estava com 17, 18, 19, Gleison estava com 6, 7 com essa dificuldade. Então era um ou outro. Então eu abri mão dos meus estudos e caí no serviço. E o Gleison pôde ter uma escola, nem era paga, ajudada, porque o dinheiro também não dava para pagar uma escola naquela época. Então a pessoa frequentava o terreiro, tinha condições de fazer, pelo menos por custo, a presença do Gleison até ele se fortalecer esse negócio. Hoje o Gleison tem 2 faculdades. E aí, minha mãe tossia muito e tal, sei o que, então... E eu, como já tinha a prática muito, eu comecei a minha incorporação. A primeira vez que eu incorporei foi com 8 anos, para Josias de Luanda.
A minha mãe era uma mulher extremamente organizada. Extremamente organizada. Tem anotações e anotações. A gente conseguiu fazer o resgate de muita história, de muito manuscrito num acervo que a gente tem. E a minha mãe era muito organizada, foto, filmagens, quando o pessoal fazia, ela conseguia trazer e guardar. Então, tem esse escrito, o Preto Velho, que eu recebi para José de Luanda, incorporei com 8 anos de idade. E a partir desses 8 anos de idade, eu comecei a entrar em um tanto de processo também espiritual para dar conta dessa energia e tudo. Até que então, minha mãe foi perdendo as condições e eu fui assumindo. Foi uma transição, eu acho, tudo é drástico, tudo é traumático, né? Principalmente quando a gente perde um ente querido, mas foi uma transição um pouco mais calma do que para meu pai e para minha mãe. Meu pai, ele teve um derrame e não avisou minha mãe. O Preto Velho já chegou e falou assim, ó, Caboreco, o seu corta-corta, o seu negócio de agulha, prepara para crescer, porque o aparelho está muito fraco, nós vamos ter que diminuir as coisas de terreiro. No outro dia eu fechei a fábrica. No outro dia nós fechamos a fábrica, meus 2 primos trabalhavam comigo, nós tínhamos 3 costureiros, 2 arrematadores, tudo aqui em cima. A gente, no mesmo esquema, amarrava a cama, montava a fábrica, dormia, descia a cama e tal. Tudo aqui em cima. E aí, quando o Preto Velho da mãe falou comigo, não foi a mãe Maria Sete Linhas, foi para Manel de Imbaré, outro Preto Velho que eu trabalhava, no outro dia eu fechei a fábrica. Porque eu já entendi que até ali, se não fosse esse altar, eu não estava vivo. Aqui era uma zona extremamente complicada. Muito tiroteio, não existia droga na época, o negócio era assalto a banco, era outro tipo de terror, né, criminal. A droga veio chegando depois, né? Então eu já entendia, velho, que sem altar, sem meu costume, sem minha identidade, realmente eu não ia para frente. Então, no dia da conversa desse Preto Velho, com esse Preto Velho, no outro dia, imediatamente, dei couro, dei máquina, os meninos tirou tudo daí, aí que virou só casa mesmo, e eu fiquei com algumas coisas para fora, desenhando, fazendo uma pilotagem, mandando um trem para fora, uma coisa mínima mesmo para existência, né? E fiquei por conta do terreiro junto com minha mãe. Aí meu aprendizado somou mais ainda. Porque minha mãe falava, passa por aqui, eu passava, faça isso, eu fazia, estava mais perto. O corpo mediúnico, a comunidade mediúnica já me via todo dia, então a transição foi até dos ritos, até das obrigações, foi tranquila, sempre amparada e guiada, né, por outro zelador, Pai Nepangi, outros zeladores amigos e tudo. Até que minha mãe adoeceu de verdade. Os pulmões dela começou a petrificar, faltar, petrificar, e ela já não vinha mais aqui embaixo. Nesse momento, só com desenho, essas coisas e outros serviços da casa que a gente tinha, a gente conseguiu comprar um outro barracão aqui, que foi facilitado também por causa das amizades do meu pai, que vieram para cá também. Cederam espaço, venderam um barracão a preço assim, de dado, a gente conseguiu mudar para lá e aqui ficar só terreiro. E com o tempo a gente foi reformando com as coisas que a gente foi fazendo. E aí, minha mãe morre em 2005. Minha mãe morre em 2005 de DPOC, insuficiência respiratória, aquela coisa toda. Foi aquele baque, minha mãe morreu dia 24 de dezembro. Meu pai morreu dia 9 de agosto. Dia 9 pro dia 10. Eu lembro que o dia que estava enterrando meu pai era dia dos pais. Foi num domingo. Dia 10 de agosto, 77, 78, por aí. E minha mãe morreu dia 24 de dezembro de 2005. Mas minha mãe já tinha um histórico de ir pro hospital, ficar no hospital, voltar, pererê, poruru. Então a gente já viu ela indo devagarzinho. E no meio dessas conversas minha mãe ia falando, minha mãe ia falando. Só para registro mesmo, teve um dia do meu aniversário, 15 de agosto, eu já tinha casado com a Sheila e já tinha o Gabriel e morava em cima da casa que a gente conseguiu fazer aqui na vila aqui. Ela
tossiu na janela assim, eu sabia que era o alerta para sair com ela pro hospital, porque ela dava uma crise de tosse, aí eu já descia, pegava ela, aí não que eu cheguei a pegar, não tô querendo sair não, tô bem, quero conversar com você. Ela falou assim comigo assim, quais são as 2 datas que eu mais gosto no ano? Era o aniversário dela, minha festeira, um copo, podia fazer negócio. Então, aniversário da senhora e Natal. Aí no ano de 2005, eu falei assim, ó, em 2005, você prepara que eu vou morrer dia 24 de dezembro. Os ritos que eu quero é esse. Você, mas agora você quer zoar o plantão. Precisa que você me dá um presente, meu aniversário, 11h30 da noite. Com pouco chega meu compadre Catu Lembar, Valeriano. Uma amizade dos dois ímpar, incrível. Não quer cantar parabéns pro Ricardo, sei o que, falou, filho, senta aí. Vou morrer dia 24, o Catu conta essa história. E a véia, ela cumpriu com o trem. 24 de dezembro, ela internou dia 10 de dezembro, depois da festa das Iabás, que é 8 de dezembro aqui em casa. É um dos fundamentos, assim, maiores da casa, como é feito aqui em casa, que é uma coisa que vem, que acompanhava meu pai de outro lugar, ele trouxe pra cá, e minha mãe continuou. Dia 8 de dezembro, dia 10 ela internou, dia 24 de dezembro ela faleceu. Dia 25 ela enterrou. Aí foi aquele negócio todo. Cara, você vai seguir, Aí a comunidade veio de novo pra cima. Já era uma comunidade maior, porque a gente já fazia mais coisas na vila. A gente já distribuía, na média, a gente já conseguia distribuir, na média, 30 cestas básicas. Quando minha mãe morreu, dia 28 de dezembro, Macota Celinha chegou aqui, colocando a gente num projeto de Fome Zero, chamando o terreiro para participar de um projeto Fome Zero, qual eu consegui gestar 1.680 cestas básicas, que a gente gestava e distribuía entre outros terreiros da comunidade. E sem contar o que já fazia na comunidade. Então, essa transição e tal, quando todo mundo soube que a Marinha morreu, não era Maria do Camilo mais, já era Marinha. Aí, quem vai tomar conta terreiro? O filho da Maria do Camilo. Aí eu já era o filho da Maria do Camilo na sucessão, né? E aí, o que eu fiz? Chamei espírito. Vou pôr na mão dos caras, né, que pode ir lá, né? Eu sou bobo, vou pegar esse negócio sozinho. Aí eu chamei espírito, chamei a família toda. E graças a Deus, a gente tem os mais velhos aqui em casa, desde a época do meu pai, né? Desde a época o terreiro estava para começar mesmo, porque acompanhei o meu pai até da saída do terreiro da Dona Maria Concórdia. Então essas são minhas costas largas aqui na CCPJO. Se alguma coisa dá certo, não é nem por causa do pai Ricardo, é por causa dessa ancestralidade, é por causa desses mais velhos. Velho, eu proponho cada loucura, você fala assim, então vai, meu filho. E se não der certo, nós estamos aqui de volta. Então isso dá muita força. Então, eu chamei o Preto Velho, porque até então eu já tinha assumido a casa com todos os fundamentos, com tudo que tinha aprendido, por todos os ritos que eu já podia ter passado de Umbanda. Sabe, tava aí, só que a rainha era Maria, mas eu faço tudo e a coisa ia passar naturalmente. E aí eu chamei o Preto Velho falou que no dia do meu santo, que eu sou filho de Oxóssi, no dia 20 de janeiro, que é sincretizado com São Sebastião, sou de Oxóssi, ele falou assim, então, se o aparelho quiser, dia 20 ele reabre. E foi assim, eu chamei os médios, reuni com os médios, deixei o terreiro fechado até o dia 10, por causa das coisas todas e tudo, e quando foi dia 20 de janeiro, a gente reabriu o terreiro, as sessões públicas, os ritos, as incorporações, aquela coisa de terreiro. Mas mesmo com a morte da mãe, as coisas da tradição não parou. Tinha os ritos, tinha as celebrações, tinha as coisas de final do ano que foram feitas, e que isso, e foi uma coisa que foi feita também quando meu pai logo morreu, a continuidade. A gente entende a morte de outro local, não como uma parada, uma segmentação de alguma coisa. Uma transição para quem faleceu e
e uma transição de continuidade para quem está aí, para quem, né, nasceu na tradição e herda isso. Então, quando a mãe morre, dia 20 de agosto, a gente retoma isso, as coisas de terreiro, mas sem inventar a roda. Continuando as mesmas coisas que meu pai começou, minha mãe aumentou, ttt. E aí, a gente começou a ser estagista básica, a gente continuou com as coisas que a mãe fez, que não foi pouca, fortaleceu as festas de Preto Velho e Iemanjá, teve dentro da federação fortalecendo outros terreiros, outras questões políticas externas para o povo e a comunidade de terreiro, congado. Olha só para você ver, aí em outubro eu fui coroado rei Congo da Guarda Nossa Senhora de São Jorge, do Rosário, da Guarda de São Jorge, Nossa Senhora do Rosário, que a falecida Vilma, Rainha Conga lá, me chamou e tal, Ricardo, vem cá e tal, não sei o quê. Eu vou lembrar o ano, mas foi em outubro, mas acho que foi desse mesmo ano. Se não foi desse mesmo ano, foi logo o ano na frente. Eu já fui coroado como rei de Congo lá. E vai seguindo a história, sabe? É circular mesmo. Às vezes ela passa como era, mas não às vezes no mesmo lugar, mas como era. E aí foi seguindo, e a gente foi fazendo essas coisas. Com a sorte de minha mãe, que tinha 5ª série, meu pai só sabia escrever ponto riscado, né? Que é uma forma de escrita, que é uma forma de linguagem, né? Não pode ser convencional, mas é uma forma tradicional. Meu pai só sabia escrever ponto riscado, de orixá, e conversar qualquer assunto com uma pemba na mão. Minha mãe já tinha 5ª série, mas já permitiu que eu fizesse, terminasse até o 3º ano, pudesse ter disputado uma vaga na universidade e meu irmão ter 2 faculdades. Então, fortalecemos demais. Porque o que ela conseguiu fazer para mim e para o Glácio, ela conseguiu fazer para a comunidade espiritual. Nesse meio tempo, os médios da casa conseguiram serviço de carteira assinada, conseguiram aposentar, comprar carro, sair do aluguel. Então, quando ela passa, ficou muito azeitado o negócio. Logo quando a mãe morre, eu tive a sorte de ter acompanhado por outras grandes mulheres, tanto os médias da casa, quanto os zeladores ou ativistas políticos, muito dentro das brigas, né? Eu tive a mãe da Rainha Bela, que foi lá no reinado, já falou umas coisas comigo, me ensinou um tanto de negócio, já ficou perto. Teve a mãe Vilma, a mãe Ifigênia. Teve a mãe Ifigênia do 1º de maio, sabe? Teve a comadre Vilma. E mais os outros que eram próximos. Então, assim, eu tive costa quente demais, eu dou muita sorte, né? Aí eu enchi o peito de coragem e fomos fazendo. Aí logo disso a gente já foi com a condição dos seus ter deixado você na condição de saber ler e escrever. Aí a gente tem força para estar no mundo branco lá fora. Quando a gente fala de Pajacó do Oriente, quando a gente fala em Oriente, a gente pensa logo no Zoí Puxá, né? Não é isso? Lá o pessoal coreano, chinês, o pessoal lá. Mas não é isso. Quando a gente escuta um preto velho trazer uma história dele, tem a oportunidade de joelhar, escutar, chorar no pé do preto velho, aconselhar, a gente aprende um pouco da história. Então, Pajacó do Oriente é um preto velho do Oriente, mas da parte da África Oriental. E o povo do Oriente é um povo muito envolvido na questão de cura mesmo, de resposta para os males da matéria, para os males do corpo, males dos espíritos. Então é uma casa que sempre teve na sua base, uma grande, não em outros assuntos, mas assim, na sua base, a força para as coisas de garantir a saúde. Quando não se garante, se recupera. A partir dos saberes tradicionais afro.
Então o Pajacó do Oriente era um preto velho africano, da parte oriental África. E quando ele traz isso, ele traz essa linha e essas coisas vêm para essa linha. Então a casa tem uma força de saberes na linha de cura, de reza, que é a coisa muito viva na Umbanda, as rezadeiras, benzedeiras, que às vezes elas não pertencem a nenhum coletivo de terreiro, a nenhuma casa de terreiro, mas ela sozinha no seu banco ali, ela representa todo um saber tradicional na reza e na benzição. Então, a casa chama Casa de Caridade Pajacó do Oriente por causa desse preto velho ali, né? Que até onde eu sei só tem 3 imagens dessas. E esse preto velho vem trazendo esses ensinamentos a respeito de coisas do Oriente. Que a gente... não é fácil ter uma sessão realmente assim com o povo do Oriente, que ele tem na casa, que ele deixou esse segmento, mas tem o conhecimento de ervas, de folha, de prática, de benzição, de ensinamentos. E é isso. Cada dia que passa, os terreiros estão mais cheios. Não estou falando só a casa Pajacó do Oriente, não. Tem 10 terreiros que toca segunda-feira. Você pode ir nos 10 que está abarrotado. De gente procurando não só saúde, mas procurando sua casa. Eu acho que esse mundo de hoje, o pessoal sai de casa muito cedo. E quando a gente fala de casa, eu não estou falando só do espaço edificado, não. Eu estou falando, o pessoal sai do seu costume muito cedo. O pessoal deixa de tomar benção muito cedo. O pessoal deixa de dar valor àquilo que mãe fala. Por exemplo, pequena sua mãe fala, não come manga com leite. Faz mal. Aí o pessoal... Lá vai eu, né? Você não tem jeito. Aí o pessoal vai pra academia, a academia desmente a mãe da gente. Manga com leite não faz mal. Vou até fazer um sorvete pra vocês. Aí você come manga com leite e não passa mal. Pô, minha mãe é mentirosa. Quem está na tradição aprende que manga com leite não faz mal para a barriga. Mas se você comer tudo junto, você vai passar mal de noite, você não tem para comer. Ou você come leite, ou você come manga. Alguma coisa você come depois, para você não passar mal da falta de comer mais tarde. Então são saberes e ensinamentos que eles vêm de outra forma, né? Então, e é a mesma forma que se passa. Então, quando o pessoal abandona isso, não começa a entender. E quando cai nesse moedor de carne que é o mundo aí, eu tenho que voltar para casa, velho. Tô perdidinho, sei o que. Quando você quer voltar para sua casa, que a sua cultura acabou, ou você perdeu o pai, ou você está tão distante, o que você faz? Você procura um terreiro, que está mais perto da tradição, porque ali você senta no pé do preto velho, você escuta, você chora. Aí você sai com um chá igual sua mãe fazia. Aí você sai com um banho fervido, igualzinho sua mãe fazia quando você era pequeno e botava você na banheira. Então, muito terreiro tem sido a casa de muita gente, que a gente sai mais cedo por N motivos. E o mundo tá aí, pra gente empurrar a gente para cada dia mais fora da casa, que a tradição é o costume. Mesmo que esses costumes não sejam de terreiro, de bater tambor, pererê, pururupá. E está adoecendo. Então, esses costumes tradicionais, além de trazer remédios em formas de tradicionais, que não são as cápsulas, que não são os Rivotril, que não são os diazepam, Ritalina, esses negócios, eles trazem esse remédio de outra forma, dando você a casa de volta, o costume, a cultura, aquilo que todo mundo tem em casa. Então, as práticas, os saberes hoje dos terreiros, eles são tão atuais, tão revolucionários, quanto o foguete que vai à lua. Mais barato. E às vezes mais eficaz.
né? Eu costumo falar, já falei muitas vezes lá, que assim, a gente espera a moça do tempo lá no telejornal falar assim, hoje vai chover, eu corro na janela e falo assim, não vai. Eu espero o dia inteiro para falar com ela que ganhei. Eu acerto 98% e ela erra uns 60%. Sabe? Mas é um saber que a gente tem de saber de olhar para cima, ou de você poder abrir um peixe e saber se aquele ano vai fazer mais frio ou mais calor a partir da gordura que o peixe guarda. Então, quando esses saberes é inviabilizado ou não são confluídos, o convencional entra em choque com o tradicional e aí adoece. Ou um lado ou o outro adoece. Os tradicionais, eles têm a resistência, porque nós estamos nisso aí desde quando o Brasil foi descoberto aí, em 1500 aí e tal. Vai para quantos anos isso aí? Certo? Então os terreiros cada dia mais cheios, a gente vê esse adoecimento, porque todo mundo pensa que terreiro é para arrumar homem, arrumar mulher, treta. Não, a gente sempre foi um lugar que acolhe isso tudo, velho. Só que a gente sempre teve as margens, a gente sempre foi marginalizado, as nossas práticas sempre foi macumba. É macumba, aquele reco, aquele ali é macumba, mas só que o colonizador, ele faz questão de pejorar negativamente essas coisas, e ele tem mais força de comunicação, de visibilidade dessas coisas, e o cenário vai se formando, que a gente já sabe. E hoje ainda, num cenário menos propício ainda. Então é muito bom estar num lugar desse, ter a oportunidade de falar dessas coisas, falar da história da gente. Então, a Casa Pajacó do Oriente, então, além de assumir, né, esse protagonismo, que é a casa que pediu o tombamento como patrimônio imaterial da festa de Iemanjá, que tem 60 e tantos anos, da festa de Preto Velho, além de ser resguardar um saber, porque quando se faz uma festa de Iemanjá, lá é lindo, quem já foi, né, dança, come. Mas para fazer a festa é um tanto de saber e de formação de ofício envolvido. Todo mundo vai ter que ir com uma saia bonita, então vai ter que formar uma costureira dentro do terreiro, vai ter que levar comida, vai ter que formar um chefe de cozinha, vai ter que se fazer ornamentos, vai se formar artistas plásticos de terreiro, né? Então, e quando a gente vai lá fora, o pessoal vê aquilo ali, sente aquele trem gostoso, aí volta tudo para dentro. Mas esse é o movimento, né, de terreiro. O terreiro, na verdade, eu costumo falar que é um coração, é um movimento para dentro e um para fora, constante. E é isso que vai fazendo essa circularidade nossa, que é assim, circular. Então a Casa Pajacó do Oriente, que tem esses saberes tradicionais do povo de terreiro, certo? Que depois conflui com o povo indígena, porque o povo preto sem um povo indígena não fortalece, a gente é muito junto, a gente é muito unido nas causas. O povo indígena foi dizimado para eu chegar. Depois, meu povo negro, a história. Primeiro dizimaram o povo indígena para o povo negro chegar. Depois dizimaram o povo negro para os italianos, para o povo ocidental chegar. Não é assim a história? Né? Acabaram com os índios, chegou o povo negro. Aí vamos acabar com os negros, que vai chegar... Aí veio, pelo menos aqui na região da Lagoinha foi isso. Quando o povo negro veio quebrar pedra, bacana. Quando foi estabelecer as lojas de comércio, faz o povo negro, veio os italianos para a Lagoinha. Essa é a lógica do ocidental. Né? Então ter parte, ter isso na mão da história, é um jeito também de garantir a saúde, porque você sabe de onde é que você veio, você sabe para onde é que você vai, e você sabe qual que é o caminho, o que tem nele. Sabe? Então, quando a Casa Pajacó do Oriente assume uma força muito grande nesses saberes, estando nesses lugares que a gente já está nos saberes tradicionais, no Catar-Folha aí há uns 2, 3 anos, a gente também começa a confluir e ver também como é que a gente pode
não é nem troca, fazer essa confluência, e como disse o mestre bispo, que a gente, né, um grande mestre, a transfluência disso tudo. Porque a gente pode garantir no território aqui que vai fazer bem do outro lado. Aí, seguindo aí a história, aí, só para mim ter um fio da meada, aí mãe morre, a gente fica com isso, com essa força, e a casa sendo requisitada tanto para dentro, nos seus saberes tradicionais, para o atendimento da comunidade, como também tantas coisas que já refletiam lá fora do povo, principalmente porque a casa sempre teve presente. Aí vem uma necessidade de estabelecer territorialmente a força da tradição do axé em Belo Horizonte e em Minas Gerais. A partir daí a gente começa então com a galera de terreiro que já tinha aprendido a ler, já estava no espaço da universidade, que a gente conseguiu ter povos nossos de terreiros dentro da faculdade. A gente conseguiu ter filho de santo, pai de santo, mãe de santo, acadêmicos. Aí, com algumas práticas, com algumas coisas que eles viam, eu falei assim, olha, por que a faculdade não tem? E aqui dentro do terreiro, né, tem pessoas que é da faculdade, e a partir daí a gente conheceu a faculdade, o curso, né, veio saberes, povos terreiros, né, os transversal, veio até a gente convidar a gente para ir lá na faculdade falar dessa condição, falar desses saberes, povos terreiros, como é que era isso. Que alguns povos de terreiro, que algumas pessoas de terreiro estavam lá falando alguma coisa, e falaram assim, então, reuni o pai Ricardo, que sou eu, que a partir daí, então, de um tempo já não era mais Ricardo, filho da Maria do Camilo, né? Já tomei identidade pai Ricardo, mãe Muiandê, Petrina, Yanilce, e alguns outros que já estavam lá quando a gente chegou. E foi uma experiência, eu acho que assim, outro marco, assim, pelo menos, pro pai Ricardo. Outro marco, porque tá na academia, no lugar de compartilhador, não de professor, né, mas de compartilhador e de mestre, né, ou aspirante, né, já que eu não ouvi, de mestre, foi diferente demais, principalmente a primeira aula, né, a primeira aula que a gente cheguei lá, tinha que tantão, aquela cadeira assim, quase 105 pessoas, entrei pra dentro e assim, vou correr. Eu tô acostumado com uma coisa circular, que nosso povo é circular, nosso povo gosta de roda, e tinha que tantão de cadeira assim. E eu falei assim, na cara dura não vai dar. Aí corri, busquei os atabaques, e a gente começou a tocar atabaque, depressa já viu o pessoal, para com o atabaque. Aí o pessoal fala, continua com o atabaque, falei, o tempo vai fechar. Mas aos poucos, eu fui percebendo que a academia precisava da gente estar ali. E eu fui percebendo que a gente precisa estar lá. Somos realmente não diferentes, mas diversos. E o outro lado entende que nós somos diferentes. Ser diverso não é ser diferente, na minha opinião. E a partir daí foi uma explosão de experiência poder estar aprendendo como é que a gente é visto por quem estuda, e admiração de cada coisa que é simples, de eu falar que tem uma formiga chiadeira que cura bronquite, que tira dor, não é nenhuma penicilina, não é nenhuma injeção, sabe? E isso foi muito gratificante, a coisa foi indo, e estar lá, eu acho que a faculdade é lugar nosso, sim. Ela não pode ser um lugar que queira que a gente esteja lá durante muito tempo, né? Que fosse feita para a gente estar lá. Mas eu acho que lá é lugar nosso, sim. Acho que lá é nosso. E quando eu falo nosso, não do corpo do indivíduo, né, tradicional, mas do saber também. É lugar nosso porque nós só andamos juntos, né? Então,
E isso aí deu um 360 na cabeça da gente, porque foi crescendo, foi pegando força, foi sendo importante, e de repente esses meninos já estavam aqui. Sem perceber. Aí eu dei por mim que a gente já estava lá, porque os nossos já tinham aprendido a ler, já estavam em faculdade, já estavam indo. Então foi muito potente, eu acho muito importante, sabe? Porque a gente é um povo que a gente não tem um costume cartesiano de linha reta, a gente é um povo circular. E não um circular redondo assim, um circular redondo assim. Né? Então, quando aquele negócio que eu sou contemporâneo da minha ancestralidade, eu me vi um ancestral fazendo o que o outro fez para mim, eu fazendo para o outro, sabe? Na transmissão do saber, na desbravação, na resistência dos lugares, de todas as formas, não só no compartilhamento, do compartilhar o saber, mas na produção, no saber mesmo, na prática da oralidade. Escutar, observar e praticar. Estava praticando o que os meus praticavam. Da mesma forma, resistindo, estando nos lugares onde é que não era para estar, e pondo os saberes assim ao mesmo ponto. E com uma vantagem, eu acho até, assim como uma vantagem, sem chicote, sem chibata aos modos antigos, outros, mas a gente dando conta dessas chibatadas, sabe? Então e isso também eu senti, porque a gente está lá convivendo, participando mais presentemente, isso eu senti que fez bem para a academia. Não só para aqueles tantos alunos, 100, 200, 300 que participavam, mas como isso movimentava a administração, como o efeito borboleta, né? Isso movimentava a administração, movimentava o dinheiro da faculdade, movimentava os espaços da faculdade. E aí, o movimento circular, né? Essas pessoas vindo para o terreiro, não só para se curar, para estar junto aos saberes, para uma coisa de voltar para casa, mas também já, eu faço parte disso, eu sou brasileiro e tal. A gente percebe nas conversas, né, que tem esse déficit aí de espaço, que eles não estiveram dentro, mas se sentem pertencentes também. Tem toda a história do discurso, da disparidade social, mas eu acho que tem um movimento muito bom acontecendo, que a gente precisa manter, precisa ter força de visibilidade disso. Essas coisas já aconteciam quando tinha Senzala e Casa Grande, já acontecia, com certeza, mas só que sempre foi invisibilizadas, os nossos não tinham essa força de projeção, e às vezes realmente, muitas vezes não tinha escuta nenhuma não, mas hoje nós temos conseguindo, acho que a gente tirar mais força para fazer mais ainda, sabe? Então, é isso. Então, a Casa Pajacó do Oriente está nesse lugar aí, de sentar, hora sentar para escutar, hora poder levantar para confluir, né? E é isso. Quando eu falo do meu lugar, assim, de uma pessoa que já nasceu em terreiro, pena que nós não temos tempo para falar de histórias, porque é isso que daria um retrato nosso. Vou falar com vocês de verdade, vai passar. Já passamos isso. Vai passar. Eu me recuso a falar qualquer palavra, ou citar qualquer situação, ou agir de forma que fortaleça esse momento. É um momento ruim, eu entendo, a gente tem que entender, mas na hora que você falar assim, não é um momento ruim, mas vai passar. Coisa boa só chama coisa boa. Então, quanto mais pensamento bom, e com o pensamento você conseguir ter uma atitude sua, a mínima sua, juntada, vai dar um tanto. Foi assim que meu povo fez. O momento tá ruim? Já foi pior.
eu tenho lembrança de quanto foi o pior e eu sei o que eu tenho que fazer para não voltar. Não posso me silenciar, mas sair gritando a boca do trombone, peitando na tora não é o caminho. A conscientização, a história é a melhor forma de arma para esse momento. Mas você tem que ser discernido mesmo, tem que ter uma discernição disso, sabe? É um momento ruim, é um momento que o pessoal só fala besteira, é um momento que o pessoal só age errado, é um momento que eles acabam com aquilo que os nossos lutou pra gente ter, que é direito ao mínimo, que é a educação, direito que é o mínimo a comida, sabe? Você vê eles dizimar a floresta, com isso dizimar os índios, a gente vê então você consegue ver isso, velho, não é possível que você não vai agir, você tá vendo pra onde é que tá indo. Se você puxar pela história e fazer como os nossos fizeram, se juntaram, se organizaram, sabe? E fizeram, não ficaram só na lamentação, só para baixo, e tiveram certeza que ia melhorar. Ou você pode ter certeza, só isso vai passar. Já passou e vai passar. Eu tenho certeza como a gente ia circular, sabe? Então, eu acho que a gente lembrar da ancestralidade, eu acho que a força está aí, na ancestralidade. Os nossos venceram, véio, com menos do que eu tenho hoje, como é que eu não vou dar conta disso? Eu me recuso a entregar os pontos, véio. Eu me recuso a achar que está tudo perdido. Eu me recuso a falar que não dou conta desse momento. Véi, quando eu conto uma história com minha mãe, com um filho de 6 anos e o outro de 6 meses, deu conta disso tudo que vocês estão vendo, de tudo que a gente compartilha, disso tudo que a gente mostra, que sabe, PPP, dessa alta tecnologia de wakandense aqui, velho. Não vou dar conta aí desses aí, velho. Não tem como, velho, eu tenho certeza. Há um momento, realmente, que a gente tem que ser bem sério. Ser bem sério, ser bem organizado e, acima de tudo, unido. Não tem mais lugar para diferença, só para confluência. Não tem mais lugar para diferença. Não tem lugar. A gente não é diferente, velho. Nós somos diversos. Nós temos que mudar. Sabe? Então, a gente procurando se unir, se organizar. Organização é tudo. Organização é tudo. Estratégia é muita coisa. Não falta coragem para o nosso povo. Não falta. Nosso povo não é covarde. Sabe? Eu acho que às vezes os mais novos têm um sangue no olho, como se diz aí. Tá, vamos pro trem, pimenta pra mim é refresco, tô nele, né? Na polícia senta o bambu. Os mais velhos, os anciãos, fica aqui, vai. Nossa senhora, minha semente vai pra lá, vai quebrar toda, tá. Então, se a gente conseguir ter ter um jeito de organizarmos, escutar, ver a história, ver como foi feito e fazer de novo, para essa volta do círculo, os caras já perderam, eles não têm história. O que eles têm de história é aquilo que eles conseguiram tirar da minha. Quando eu falo da minha, eu não estou falando só do povo negro, não, estou falando do povo brasileiro. Então, organizar, a gente tem que se organizar e parar de falar que nós somos diferentes entre nós. A gente tem que parar de nos quebrar. A gente não pode perder para nós mesmos. Porque o que aconteceu foi isso. A gente esqueceu a cerca do quintal aberto, os caras entrou. Então vamos olhar para dentro, vamos olhar para dentro das nossas casas, olhar para dentro dos nossos coletivos e tal, pererê. Velho, por que eu tô brigando comigo? Por que eu tô brigando com o meu? Lógico, diferenças entre nós a gente tem, mas a gente deixa chegar a um tal ponto, velho, de violência humana contra o meu próprio, que
que o outro lado está querendo isso. Oh, ele nos preparou a vida inteira para isso. A gente já sabe, a gente já aprendeu a ler, já aprendeu a escrever, a gente escreveu. Hoje a gente está escutando realmente a verdadeira história, a partir que a gente tem escuta dos mais velhos. Então, assim, vai passar, eu tenho certeza que vai passar. Mas não é sentar no banco e esperar a banda passar, não. Tem que se organizar, tem que ter ação, tem que ter atitude, tem que ter organização. E uma coisa que não pode faltar, que eu acho que é vela. Eu sou de cá da vela, então isso aí vai na frente. Né? É orar e ação. Oração. Não é isso? Então eu acho que para esse momento é coragem mesmo. Não tem tantos que eu vou apanhar dos caras. Pode, né? Vou apanhar dos caras. Nosso povo, quando canta, ele move a terra. Porque nosso canto, né? O povo tradicional, ele canta, mas ele está conversando com o outro lado. Ele está rezando, ele está ensinando, ele está fazendo um tanto de coisas, né? Não, tem tanto canto. Tem uns cantos que eu não posso cantar aqui. Se eu pudesse cantar uns 3 de Exu, eu mandava pros lados dos caras lá. Deixa eu ver um canto aqui de resistência, de força. Pensando nessa descrição das notas, a gente pode cantar o caboclo, pode cantar com Oxóssi. Oi, somos guerreiros e vamos guerrear. Oi, somos guerreiros e vamos guerrear. Vamos salvar a bandeira do velho Tupinambá. Vamos salvar a bandeira do velho Tupinambá. Né? Tem tanto aqui, né? Isso falando a respeito, né, de uma coisa que aconteceu com o Tupinambá, que é confluente do povo da Umbanda, é confluente do povo negro, falando dessa força da união, né? Um povo negro falando, né, da aliança, né? Tem uma outra cantiga que é do Ogum. Ogum é o senhor do progresso. E o progresso ele vem de várias formas. Ele vem da forma da tecnologia, dos aparelhos, vem da forma do crescimento humano, ele vem da forma do crescimento íntimo, material, humano, né? Várias formas, né? Então, quando você fala em progresso, você fala em força, de crescimento, de luta, de batalha, né? E tem uma cantiga que vai muito do que eu falo disso, que a gente tem que estar junto, né? Eu lembro da cantiga que eu guardo comigo, da Macota Valdina, Singue, Singue, com banda Bolacacô, né? Que vamos junto, né? Caminhando, Singue, né? A gente andar junto, amarrado, e tem um que a gente canta assim: Oi Beira-Mar, oi Beira-Mar, oi Beira-Mar, oi Beira-Mar. Ogum já venceu demanda, vamos fazer aliança. Se o Ogum venha me valer com a sua espada e sua lança. Oi Beira-Mar, oi Beira-Mar, oi Beira-Mar, oi Beira-Mar. A gente tem uma infinidade de cantos que a gente, para pôr nessa hora, que a gente, né, pode colocar. São cantos, e a gente precisa de cantos realmente aguerridos. Porque o flagelo tá grande, elas põem medo na gente. Né? Hoje as mulheres nossas, todas as mulheres, têm medo de sair à noite. Hoje as mulheres de terreiro, né, das vilas, elas têm, o cara fala que se quiser vir aqui pegar qualquer mulher, pode pegar. Tem um tanto de colocação que a gente vê que a gente fica louco. Então, às vezes, é preciso um canto mais aguerrido, um canto mais umbrado, né?
Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho 7 espadas pra me defender. Eu tenho Ogum em minha companhia. Eu tenho Ogum em minha companhia. Né? Quando se chama Ogum na companhia, quer dizer que a gente tem essa ancestralidade na companhia. Não só Ogum, mas todos os guias, inquices, orixá, voodoos, né? Toda essa ancestralidade na nossa companhia, né? Os cantos que a gente pode fazer são esses, né? Que chamam o povo para se organizar, para se juntar, para ir em frente. Seguir em frente, os caras ficam para trás. Eles não dão conta de andar. Vocês não dão conta de andar com a gente, muito menos na frente da gente. Eu que agradeço, né? Eu peço desculpa aí, alguma coisa, às vezes a gente fica assim na frente da câmera assim, na hora que o cara apagar isso aqui, aí que o trem vai sair. Legal. Que aí eu vou falar de Exu, né? Que aí eu vou falar que Exu é o cara que vai na frente, que é essa força da comunicação que se estabelece aqui agora, que eu vou falar que, né, Exu não é o capeta, não é o diabo, como o colonizador tenta nos pintar, né? Que a nossa força realmente vem da aliança, que a nossa força realmente, gente, vem da aliança, vem da condição de ser puro sangue, nesse sangue misturado. Nós somos únicos. E quando Pauline, uma escritora africana, esteve aqui, falou verdade, nós somos eternos. Nós somos eternos. Ela esteve aqui em casa teve também a mãe do Cacique Babau, que a gente fez uma roda junta maravilhosa. Então, esses momentos que nos fortalecem, essas coisas que a gente tem lembrança, memória é tudo. Memória é tudo. Essas coisas que a gente tem lembrança é que fortalece para esses momentos difíceis. Seja íntimo, de uma depressão, de uma coisa, ou seja, de um ataque externo, de um momento político ruim, de um momento financeiro pior. Mas a memória, ela te fortalece, ela te alimenta, ela te dá caminho. Porque a memória não é ancestralidade. A memória é ancestralidade. O seu tataravô está mais perto nas suas práticas, às vezes, do que na imagem. A gente tem que conseguir dar conta de ver os nossos nas nossas práticas. A gente tem que dar conta de ter nossa ancestralidade no nosso sonho. A gente tem que dar conta de ver, de ter nossa ancestralidade no novo, na contemporaneidade. Sabe? Então, quando a gente tem esse momento aqui, a gente fica realmente meio travado, a gente não sabe se fala de fundamento, se a gente fala de lembrança, se a gente fala dos nossos, mas a gente pode estar refazendo isso aí 10 vezes, e nós temos alguma forma de tecnologia aí, né, para poder estar fazendo e refazendo. Então eu quero agradecer, desejar sorte para todos. A Casa Pajacó do Oriente está de portas abertas, as coisas da Casa Pajacó do Oriente estão de portas abertas. Realmente nós temos muita coisa para falar que a gente quer pôr aí nesse retrato. Mas o retrato melhor que eu posso passar realmente foi como a gente fez lá nos Saberes, né? Que a gente pediu para trazer uma foto de como o povo a gente nos via. E quando eu mostrei minha foto, que eu me via, o meu retrato são vocês. Muita gente trouxe uma pombogira, trouxe um santo, trouxe um TTT. E o retrato que eu mostrei, meu, é o mesmo retrato, é o que eu vejo em vocês. Eu acho que é isso. A gente tem que se ver no outro, até estar no lugar do outro às vezes, fazer com o outro, estar com o outro, sabe? Então é isso. Então a gente está de porta aberta, tem muita coisa acontecendo, vamos prestar atenção, vamos nos organizar. Mas uma certeza é certa, nós estamos ganhando. Eles não sabem, mas nós estamos ganhando. Né? E é isso. Zambe Aquatessá. Tava dormindo quando a Umbanda me chamou. Tava dormindo